O mundo tá ficando louco. O que eu posso fazer para lidar melhor com isso? Parece uma frase meio dramática, não é? Mas a gente pode interpretar o que está acontecendo com o mundo por uma série de visões econômicas, e esse é o propósito desse vídeo, mas mais do que isso, é mostrar a importância de como eu posso usar a economia para entender o meu ambiente, para entender o ambiente ao meu redor. E com isso, eu ser mais eficaz em qualquer lugar que eu esteja e qualquer tipo de escolha que eu precise fazer, qualquer tomada de decisão que eu precise fazer. Uma coisa que a gente acaba esquecendo, mas ela é super relevante para esse aspecto, é que a economia ela é filha das filosofias. E se a gente pega, por exemplo, o que a filosofia estuda, a filosofia estuda a condição do homem. Então, a economia também tem essa pegada, digamos assim. A economia ela também vai estudar o que está acontecendo com o homem. Né? É uma relação endógena. Né? O homem é impactado pelo ambiente econômico, ele também impacta o ambiente econômico. Então, entender essa característica para a gente ser mais eficaz, no sentido de usar as ideias econômicas para entender o que está acontecendo ao nosso redor, ela é importantíssima. E no final do vídeo, eu convido você a ser mais crítico com aquilo que está acontecendo ao redor da sua circunstância. Mais uma vez, se a economia é filha da filosofia, uma coisa extremamente importante para a gente ter em termos de pensamento é o pensamento crítico. Outra coisa legal para falar, né, que os economistas, tem até uma piada famosa que fala isso, né? Os economistas eles tendem a divergir de opinião e de conclusão, né? Inclusive, no lance da piada, você pode juntar dois economistas em uma sala para eles conversarem e debaterem e eles vão sair com três opiniões sobre o mesmo assunto. Então, ser crítico é necessário. Ter essa visão aberta para entender o que está acontecendo com o mundo, ela é super importante. E o nosso vídeo aqui vai falar um pouco disso. Né? Então, olha só. Eu quero entender o que está acontecendo com o mundo. Então, eu vou trazer aqui para você 4 economistas com 4 ideias distintas para entender o que pode explicar o que está acontecendo com o mundo. Né? Ou como que seria uma visão do mundo diferente a partir dessas 4 ideias. Né? E o começo que eu queria a gente para começar é o Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna. Bom, o Adam Smith, para fazer de maneira muito resumida, vamos pegar uma ideia dele, só que ele fala o seguinte, né? A ideia do altruísmo egoísta. O que significa isso? Se eu fizer o melhor para mim, se todas as escolhas que eu fizer, elas representam o que é melhor para mim, consequentemente estou fazendo o que é melhor para a sociedade. Então, imagina como seria o mundo onde essa fosse a principal ideia, essa ideia do altruísmo egoísta fosse o principal moto para desenvolver uma série de políticas econômicas e tudo mais. Interessante, como que seria em comparação com o mundo de hoje? Vamos para o segundo cara, né? É um contemporâneo de Smith, o Malthus. Acho que todo mundo já ouviu falar dele, né? Que a ideia basicamente dele, que ele falava enquanto que a população cresce em progressão geométrica, ou seja, ela dobrava, os recursos naturais crescem em progressão aritmética, né? Que é uma soma. Então a população cresce por multiplicação, enquanto os recursos naturais crescem por uma soma. Se a gente pega essa ideia, a gente já tem uma ideia que a conta não fecha, né? Que os recursos naturais tenderão a ser cada vez mais escassos, enquanto que a população tende a explodir. E é interessante que a partir daí o Malthus ele tinha uma filosofia muito
austera, inclusive de aconselhar a não ter ajuda aos pobres. Qualquer ajuda humanitária não era muito bem vista por Malthus em decorrência dessa relação, porque se você ajudasse os pobres, na visão dele, tá? Os pobres aumentariam cada vez mais e iriam disputar cada vez mais os escassos recursos naturais. Vamos para o terceiro cara, o Keynes, que talvez seja o economista do século XX mais famoso, mais discutido. Se você pega qualquer jornal de economia, vai um dia ou outro ele está aí como o foco da discussão. A principal ideia dele, ele fala que o futuro, por natureza, ele é incerto. E pelo fato do mundo ser incerto, a atividade econômica ela é muito vulnerável. Qualquer peteleco que você der em termos de expectativa, a gente viu isso ano passado com a pandemia, né? Qualquer disturbância, qualquer barulho que você der na atividade econômica, ela pode entrar no estado de depressão, né? E toda a sociedade ficar em choque por causa da queda da atividade econômica. Para conseguir evitar esse tipo de choque de crise econômica, o Keynes ele era bastante a favor do o governo fazer o que era possível para conseguir manter a atividade econômica sempre num patamar elevado. O quarto economista que eu quero falar, que é a linha depois de Keynes, que tem um pouco aí, eu gosto, a gente já falou dele, né, o Milton Friedman, e ele tinha uma ideia mais ou menos assim: olha, a gente pode fazer bastante coisa para ajudar os menos favorecidos, mas a gente tem que dar como estímulo para que eles consigam se ajudar, né? E então aquela coisa, ensina a pescar e não dá o peixe. Bom, o objetivo aqui não é falar de se a ideia do Smith é melhor do que do Friedman, não é falar disso. Eu trouxe esses quatro caras porque essas quatro visões de economia trazem uma interpretação completamente diferente do que está acontecendo com o mundo e quais são as soluções que a gente pode ter e tudo mais. Então, quando a gente pega essas ideias, as ideias econômicas podem entender o que a gente está acontecendo, né? Por exemplo, a gente pode entender que o mundo hoje está com uma recessão, né, da recessão econômica, em decorrência da incerteza que tem em relação ao futuro. Consequentemente, se espera aí um ativismo da política econômica. O mais relevante é mostrar o quanto que, com uma pequena ideia, se você muda da ideia de Smith para a ideia de Keynes, por exemplo, você pode ter um mundo completamente diferente. O mundo ele é comandado por muito menos do que a gente imagina. Vamos supor, né, que a gente vê isso direto, na verdade não precisa nem supor. Toda vez que a gente vê mudança de políticos, né, principalmente na presidência, você não vê um acompanhamento das políticas econômicas que o governo anterior fez. Então isso mostra o quê? Né? Que algumas ideias chaves, né, o sistema de crença dos homens poderosos, né, tanto no poder econômico como no poder político, são suficientes para moldar tudo que está acontecendo na nossa realidade, ao nosso redor. Né? Basta uma pessoa com poder acreditar, por exemplo, que ajudar os pobres é ruim, que a gente pode ver muito mais o aumento do sofrimento ao nosso redor. Então entender que quando a gente vê a economia, as ideias elas são extremamente mutáveis, porque depende muito do que você considera como hipótese, é extremamente importante, porque essa é uma realidade da economia, não tem nada que é cristalizado. É diferente de você observar as coisas no mundo natural, onde, por exemplo, na Terra, a velocidade da aceleração da gravidade é constante, ou a temperatura de ebulição da água é dado.
Então, a gente entender a economia ao nosso redor, a gente tem que entender um pouco da filosofia, porque como eu acabei de dar um exemplo, basta uma pessoa com poder acreditar em um conjunto de ideias para nossa realidade ter impacto extremamente considerável. A gente viu isso na história, aí o que aconteceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Bastou um homem com um sistema de crença para levar aonde a Alemanha foi. Então, apesar da filosofia, né, a ideia de que a economia tem muita filosofia, tem muita visão de como que o mundo acontece, muitas hipóteses e tudo mais, entender pelo menos o básico disso me ajuda a entender aonde a gente vai com o mundo, porque o objeto de estudo do economista, ou de qualquer interessado em economia, melhor dizendo, é o mundo. Você quer fazer um exercício? Aqui fica uma dica. Você quer fazer um exercício interessante? O melhor lugar para você começar a estudar economia é ir no supermercado. Então vai no supermercado. Olha o produto A, olha o produto B, né? Da marca A e da marca B. Pô, por que a marca A tá mais cara que a marca B? Por que os produtos, o display dos produtos está dessa forma? Por que na fila do caixa tem um monte de salgadinho? Ou um monte de coisinha para comer? Né? Por que o produto da empresa A está aqui na altura da gôndola? Quantas, dependendo do produto, quantas empresas diferentes eu posso comprar? O produto pode ter marca diferente. Será a mesma empresa? O que eu posso comprar no supermercado? Eu tenho liberdade de escolha? Então, olha só a quantidade de indagações que eu posso fazer só pelo fato de ir no supermercado. E o supermercado é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Então, quando eu vou no supermercado e vejo toda essa quantidade de perguntas, não é que a teoria econômica ela vai ajudar a entender tudo isso. Mas o importante é ver, esse exercício que eu sugiro você fazer, como que a economia ela faz uma parte importantíssima na minha vida. E às vezes entender o porquê as coisas estão do jeito que estão, eu preciso voltar um pouco para a filosofia. E aí o lance da ideia da filosofia econômica. Então pode parecer que algo seja muito distante, mas é mais perto da nossa realidade do que você imagina. Então, sugiro você fazer esse teste. Dá uma olhadinha. Meu, você quer começar a ficar curioso em relação à economia? Vai no supermercado. Eu já dei uma lista aí de perguntas que pelo menos são perguntas que eu faço toda vez que eu entro no supermercado. Eu imagino que você deve ter só as suas. E se eu quero estudar economia, ou pelo menos usar essa ferramenta no meu dia a dia, cara, a primeira coisa que tem que fazer é fazer pergunta. É como filosofia, não é? Porque a partir das perguntas que aí nasce a criação da resposta, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, fazer pergunta, sim, é uma arte necessária. E aqui vem o impacto que a economia pode ter no seu dia a dia, na sua carreira, na maneira como que você funciona no mundo. Primeiro, o benefício de você entender economia é você ser uma pessoa mais crítica. Né? A gente cai e ser menos vulnerável ao conto do vigário. E isso, eu imagino que é útil, não importa a condição. Seja você como consumidor, seja você como profissional. Então, a gente ser mais crítico e mais questionador a respeito da realidade que nos envolve, isso por si só já traz um monte de benefício que, olha, eu não consigo mensurar. Ser crítico não é ser arrogante, me permite a ser exatamente mais eficaz em qualquer circunstância que esteja atuando. Então, só com isso, eu acho que já é um belo motivador
para a gente ser mais consciente a respeito da economia que envolve o nosso dia a dia. Aí pode envolver um pouco mais de filosofia ou não, mas toda a nossa existência física, ela tem, por natureza, questões econômicas a serem respondidas diariamente. Esse é o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto, se eu sou uma pessoa mais crítica, eu posso ser uma pessoa mais eficaz, independente da área da atuação que eu esteja fazendo naquele determinado momento. Eu consigo ser uma pessoa mais presente, eu consigo ser mais atuante, eu consigo fazer a diferença. Talvez isso seja o mais impactante. Então, como filósofos que somos, só o fato de a gente fazer perguntas já nos torna filósofos, porque estamos cultivando a sabedoria. Convido você a fazer esse exercício. Apesar da filosofia da economia estar muito longe, ela está mais perto da gente do que a gente imagina. E não é que o mundo está ficando louco, não. O mundo está onde ele está. A gente que tenta fazer sentido dele, que chega em alguns momentos que a gente não tem respostas. E aí o que a gente faz? Faz novas perguntas ou vai atrás de nova base para respondê-las. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência e deixe um like se você curtiu o vídeo e compartilha com pessoas que são críticas e questionadoras como você. Eu sou o Léo Correia, aqui do Le Economista, e te espero no próximo vídeo.